Uma das coisas mais estranhas que aconteceu comigo, acho que provavelmente com vocês também, é que esse mundo que a gente vive de imigração para o Canadá, através de estudos, com a família, aquela coisa toda, ele saiu da bolha que a gente está acostumado a... e atingiu o noticiário internacional, né? As mudanças que o governo canadense anunciou semana passada, foi assim, saiu para o mundo todo. E eu vi noticiário, cara, da Austrália comentando, assim, o mundo todo. Foi muito estranho ver isso tudo. E no vídeo de hoje, eu queria bater um papo com vocês, porque algumas reações são certas, outras reações são um pouco exageradas. E falar um pouco de mitos e verdades sobre a imigração aqui no Canadá e como o Canadá enxerga a imigração de maneira geral. Se você não sabe, eu não vou comentar de novo as mudanças, mas o governo deu uma apertada aí na imigração para quem vem através de estudos, que foi o meu caso, né? Eu vim para cá através de estudos, fiz college, pós-graduação, terminei, consegui o visto permanente, papapá, pipipi. É uma receita de bolo que muitas pessoas fazem, certo? Acontece que o governo deu uma apertada, assim, fechou a porta, porque a partir de agora o cônjuge da pessoa que vem fazer um curso normal não tem mais direito ao visto de trabalho. Isso afeta muitos brasileiros. E aí eu dei uma pesquisada, uma olhada nas redes para ver o que o pessoal está comentando, e eu vi muita gente, né, muito brasileiro comentando, o governo, até nos comentários do meu vídeo, né, da live que eu fiz explicando as mudanças, muita gente falou assim, o Canadá agora não quer mais imigrante, vai ver o que está acontecendo e tudo mais. Eu entendo bastante a frustração de quem está no projeto e também entendo as medidas do governo. Inclusive eu estava reassistindo a entrevista, né, do ministro da imigração e ele respondendo algumas perguntas dos jornalistas. Uma hora ele falou uma coisa muito interessante que ninguém comentou, eu vou comentar com vocês aqui. Ele virou e falou assim, não dá mais para estudante estudar em colégio que fica em cima de uma casa de massagem, ou para o estudante vir para cá para atender a demanda do Uber, ou seja, de virar Uber, né? Ele falou, se eu precisasse atingir a cota, né, de Uber, eu faria um programa de imigração para Uber, mas eu estou fazendo um programa de imigração para estudante nacional, para que eles tenham a experiência de estudante nacional. Cara, ele falou isso, foi, pô, o cara tá certo. Sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to, and then they come into the province and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that, but that isn't the intention of an international student program. So, então assim, se você vê uma curiosidade, o governo estava de olho, estava pensando, né, nessas instituições que foram proliferando, porque não, a demanda, oferta e demanda, né, meu amigo? Então assim, a demanda não parava, né? Mundo todo, né, quer vir para o Canadá, as pessoas querem. Eu tenho um colega indiano que falou para mim uma vez um negócio muito interessante. Ele falou assim, Cláudio, eu tenho que acreditar na palavra dele. Ele falou assim, eu era milionário na Índia. Eu, assim como os milionários da Índia, prefiro vir para o Canadá, ser um trabalhador, igual nós somos, né, que é meu colega, do que ser milionário na Índia. Então ele falou, tem muito rico na Índia, milionário, vindo pra cá pra ser classe média, porque a vida aqui é melhor do que de milionário lá. De novo, eu não tenho como comprovar se ele realmente era milionário lá, não tô chamando o cara de mentiroso nem nada, mas não tem como, e também não tem como comprovar se aquilo não é só uma percepção dele, uma opinião dele, não dá pra saber. Mas enfim, a demanda existia. Então tinha college produzindo curso, teve, acho, um college lá que estava aceitando 2.000 alunos por mês, em média. E aí, como o próprio campus não estava recebendo todo mundo, não estava tendo a capacidade, eles estavam terceirizando para esses sub-colleges, né? Que virou um pouco de bagunça e o governo acabou tendo que tomar essas medidas. E daí, eu me lembro de uma polêmica, cara, que eu tive muito com várias pessoas. Eu lembro uma conversa que eu tive com um cara que ele era muito assíduo nos comentários comigo, principalmente no Instagram, mas quando eu tocava no assunto Trudeau, era como se fosse tocar assim, no ponto fraco dele, sabe, no nervo. O cara vinha pra cima e começava a discussão que não acabava mais, porque o fã-clube do Trudeau
arcade brasileiro é bem forte, né? Fã-clube de político. E aí o pessoal falava sempre o seguinte: olha, você não pode torcer contra o Trudeau, porque se vem o outro governo, meio conservador aí, a imigração vai acabar e tal. Agora o governo do Trudeau fechou a torneira, né? Dificultou a vida dos estudantes internacionais e não tem ninguém comentando, né? Cadê o fã-clube, né? Ou será que não importa, né? Tipo, se ele pode fazer o que ele quiser, que ele continua sendo um santo. Por isso que eu falo, ser fã de político é uma meleca, porque fatalmente o seu político seu político de estimação vai te desapontar. Nesse caso ele desapontou a turma, né? Se fosse um governo conservador fazendo isso, a turma ia fazer um escândalo e tudo mais, falar que é xenofobia, que não gosta de estrangeiro e tudo mais, e tudo menos. Mas como é o Trudeau, ninguém tocou no assunto. Mas enfim, o governo teve que tomar essas medidas para dar uma consertada aí nessa bagunça que estava acontecendo, né, que eu citei aí dos colleges, em cima de casa de massagem, vários alunos que tem que fazer Uber, tem que recorrer a food banks, essas coisas, para poder sobreviver aqui no Canadá. Por fim, teve uma outra torneira que o governo fechou, que era a torneira do casamento, né? Porque eu vim pra cá com minha esposa, teve direito de visto de trabalho. E eu tenho amigos, por exemplo, que casaram tipo, de última hora, e aí a esposa conseguiu visto, veio pra cá, mas ninguém conferiu se eles estavam casados mesmo, né? No meu caso não foi fraude, eu já era casado com a minha esposa há muitos anos, já tinha filho e tudo mais, e no caso do meu amigo também foi um casamento sincero, mas ninguém conferiu se o casamento era um casamento mesmo, entendeu? O que pode provavelmente ter favorecido que muita gente veio de combinadinho aí, né? A gente não é casado, mas pô, vamos junto, a gente divide as despesas. Isso aí sou eu entrando na maquinação aí do povo. E aí com as despesas a gente consegue a residência permanente no Canadá. Outro grande mito, que o título desse vídeo é os mitos, né? Você viu que um mito que governo, resumindo, um mito que político não tá nem aí, entendeu? Não existe, não é aqui no Canadá, não é o liberal ou o conservador que se preocupa com a imigração. Isso não existe, é pouco transportar a mentalidade americana para cá, que não se aplica no Canadá, simplesmente não se aplica e ficou provado agora. Então isso foi um mito, né? Outro é que está punindo os estudantes nacionais, não, está punindo as fraudes, né? Esse é o segundo mito. E o terceiro mito é que as pessoas têm o hábito de falar: nossa, o Canadá precisa de imigrantes e está fazendo isso. Cara, essa afirmação de que o Canadá, a Alemanha, Estados Unidos, a Suíça, fala qualquer país rico e precisa de imigrante, ela só não tem embasamento a não ser sentimental, sabe? É duro pra gente, mas na verdade, falar isso, nós que somos em país desenvolvido, em desenvolvimento, no caso, né? É um jeito de massagear o nosso ego. Falar: o Canadá precisa de mim e logo vim pra cá. Mas a grande verdade é que nós que precisamos do Canadá, né? As pessoas desses países que precisam vir pros países mais desenvolvidos para ter uma vida melhor. A gente não vem aqui vamos aqui que nós vamos ajudar o Canadá. Até nobre pensar assim, eu acho que é muito válido. Mas a gente não vem pra cá, a gente vem pra cá porque a gente tá precisando, a gente quer melhorar a nossa vida, não é isso? E alguns países muito ricos, como a Suíça, por exemplo, eles não têm programa de imigração em massa. E aí o que acontece? Ah, mas como é que vai fazer com os trabalhos que os suíços não querem ocupar? Sobe o pagamento, sobe o salário, paga mais, você vai ver, vai ter suíço querendo trabalhar. E aqui no Canadá aconteceu um ciclo vicioso, muito perigoso que um país pode entrar, que você traz um monte de imigrante que está disposto a fazer o trabalho mais barato, certo? Quer trabalhar no posto de gasolina, quer trabalhar lá no McDonald's, no Tim Hortons e tal. Trabalho que
tradicionalmente seria aquele estudante que está fazendo para juntar uma graninha, para pagar o curso, para fazer um intercâmbio, aquela garotada faz, que tradicionalmente aqui na história do Canadá são eles que faziam esse trabalho. E até hoje no interior do Canadá é assim, você vai no interior do Canadá, você vai no Tim Hortons, você vai no McDonald's, é tudo os menininhos lá, as crianças no sentido, eu tenho 41 anos de idade, então é tipo assim, a molecada de 18, 19, 20 anos que está trabalhando lá. Garçom, garçonete, são todos jovens que estão fazendo a carreira, começando a carreira deles. Só que aconteceu, aqui nos grandes centros que receberam muitos imigrantes, eles assumiram esse trabalho. Então eles estão a fim de fazer esse trabalho que o canadense, que já está mais velho, mais maduro, não está a fim de fazer. E isso serve também para mão de obra, para o cara que está na oficina, o cara que trabalha na construção, não na construção civil lá, que essa paga muito bem, tô falando daquela, por exemplo, meus clientes lá, tem um cara que tem uma fabriquinha lá, que precisa lá do camarada para fazer solda, essas coisas. Esses imigrantes topam fazer esse serviço por um preço mais barato. É aí que tá. Aí essa galera tá aí, começa a ganhar um dinheirinho, não sei das quantas, papapá. O dono da empresa tá acostumado a pagar pouco, né? E aí só que o cara que já tá lá começou a melhorar um pouco de vida, a esposa tá trabalhando, papapá, pipipi, e sai. E aí quer contratar outro cara pelo mesmo preço do original lá, do imigrante original que tá pagando lá o salário mínimo. Se cortar essa torneira, ele vai ter que subir o salário e vai ter que contratar melhor. Inclusive na época do Covid, lá que a imigração acabou aqui, alguns restaurantes fizeram algo nunca esperado, nunca antes visto na história canadense. Eles estavam contratando o pessoal que lava louça, né, dishwasher, né, os lava-louça da cozinha, por salário anual e não salário por hora. Isso nunca aconteceu na história. Porque não tinha gente vindo. Aí abre a fronteira e enche de imigrante querendo trabalho barato. O que acontece? Eles não precisam mais subir o salário do cara que vai para lavar louça, volta ao modelo antigo e fica essa coisa sempre, essa bolha, né? Até que um momento vai ter muita gente querendo trabalhar, ganhando pouco, um trabalho que não se sustenta, né? Enfim, de novo, uma bolha, né? Literalmente uma bolha do sentido até mesmo econômico da palavra. Então é um grande mito achar que, nossa, o Canadá precisa de imigrante e tudo mais. Se você for ver, não é bem assim que funciona. E eu acho que a gente deve celebrar uma imigração saudável, nós brasileiros, porque, de novo, os brasileiros vêm para o Canadá tão a fim de fazer uma imigração bem feita. E, enfim, vim passar esses comentários para vocês aqui sobre esses mitos. O Canadá ainda está aberto para a imigração, não é contra a imigração, não é um país anti-imigrante, mas estão organizando a casa porque uma linha de imigração sai um pouco do controle. E eu tenho certeza que depois que as coisas estiverem ajustadas, vai de novo voltar no nível que evite, né, os problemas. E se você aí quiser conversar sobre imigrar para o Canadá através de estudos, como eu fiz, manda um e-mail para mim, claudioforcanada@gmail.com, e a gente vai agendar o horário. E eu vou te passar aí as minhas dicas de quem viveu isso na pele, né? E tô aqui agora há 6 anos. Um beijo do seu tio e a gente se encontra no próximo.